Oi, prof. Bom dia. A Maria Tudo bem, Lucas? ela entrou, ficou uns 2 minutos. Tudo bem, Júlia? Tudo, e você? Tudo bem, meu amor. 16. Vocês tiveram problema com o Meet em outras aulas? Não, só tem um pouco de erro. Não. Mas ó, fica aí, gente. Você Agora, quando eu fui mandem entrar, mensagem pareceu que ele tinha no parado quando eu fui WhatsApp, entrar. porque o Meet hoje não é a minha internet, tá? O Meet, ele tá caindo do nada, assim, e a conexão tá terrível. Tem hora que cai a O meu conexão Meet caiu uma vez hoje, prof, sozinho. e não volta. E daí eu tive, na aula do 8º ano, para vocês terem uma ideia, eu abri 3 reuniões diferentes para eu conseguir voltar, porque não estava conectando. Mas acho que é alguma coisa assim, porque o aplicativo deve estar muito sobrecarregado, né? Então daí tá dando um congestionamento ali. Mas eu mostrei vezes comigo também na aula. Sim, para mim abrir reunião hoje deu o maior trabalho. Eu criei 4 reuniões, eu entrava, daí caía, aí eu entrei em outra, caía, para mim conseguir um link antes de começar. E agora na terceira aula foi tudo tranquilo, não caiu, mas qualquer coisa vocês me avisem, tá? Manda mensagem no WhatsApp que a prof tá até aqui no 3G, no celular, qualquer coisa. Se for a internet, também eu recebo a mensagem. Pessoal, nós temos que fazer hoje correção de algumas atividades, certo? Aí amanhã a gente vai trabalhar um conteúdo novo. Se der tempo, a gente já inicia esse conteúdo hoje, mas eu acredito que a gente sempre leva quase 2 aulas, porque são bastante exercícios, né? Então, vamos fazer a nossa correção. E a prof não gosta de fazer as correções na correria, porque é aqui que vocês vão tirando dúvidas, e se ficou alguma coisa mal entendida também, às vezes acaba entendendo. Então, por isso que a prof faz mais tranquilo. A Ariadne, que entrou agora, né? Ariadne. Tá, então vamos lá. Deixa eu abrir nossa aula. Tá, então, como a gente já tem programado, nossa correção hoje, nossa aula é sobre a correção das atividades sobre números decimais, páginas 110 a 112, que começa no exercício 8. E diz o seguinte para nós lá, o exercício 8. Veja como foi medido em centímetros o comprimento de uma borracha usando a régua. Então, a nossa amiga pegou lá a régua, a partir do início dela até o finalzinho da régua, ó, e fez a medida. Então, aqui deu 1, 2, 3, 4 centímetros, 3, né? 3 milímetros aqui. 4,3. Sabendo que 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, 1 centímetro é dividido em 10 partezinhas, e cada partezinha dessa é 1 milímetro. Então, 1 milímetro é 1 décimo do centímetro, ou seja, 0,1 centímetro. Portanto, a borracha mede 4 centímetros mais 3 milímetros de comprimento. Ou, simplesmente, oi. Não era da 108? Não, a gente já corrigiu a 108. É, porque a minha não tá corrigida. Nós já corrigimos a 108 e a 109, Maria. Tá. Tá? Tem a aulinha disponível lá já no YouTube, desde a semana passada. Bom, prof. Tá bom? Então, aqui, ó. Então, simplesmente 4,3 centímetros de comprimento. Aí, agora, usando uma régua, determine o comprimento em centímetros das figuras a seguir. Aqui a prof não tem como usar uma régua, então eu vou colocar as medidas aqui, para ver se vocês acertaram. Então, o clipe tem 3,2 centímetros, a chave vai ter 4,8 centímetros, o apontador tem 2,8 centímetros e o botãozinho aqui tem 1,4 centímetros. No caso do botão, gente, mede o diâmetro, tá? A distância daqui até aqui. No caso, se vocês usaram a régua, vocês poderiam ter medido esse segmento aqui, né? Para facilitar o trabalho de vocês, ok? Quem conseguiu acertar todas as medidas? Oi? Vocês estão aí ainda? É o último.
Mas foi bem perto, prof. É que, na verdade, o segredo é que você tem que contar todos os milímetros. Então, às vezes, a gente erra por 1 milímetro, mas quando você faz a medida correta, tem que sair todos os milímetros, tem que contar todos. Deixa eu aceitar aqui. Quem que entra com Vilma? Acho que é o Nicolas. O Nicolas. Nicolas? Deixa eu anotar aqui o Nicolas. Nicolas. Antes do Nicolas, quem tinha entrado era a Ariadne, né? Professora, Sim, prof. Tudo. Oi? Acertou tudo? Parabéns. Muito bom. Vamos agora para o exercício 9. O exercício 9 diz o seguinte: observe as informações abaixo. O quilômetro, km, é uma unidade de medida de comprimento, que a gente usa para medir distância, que corresponde a 1000 metros, que é representado pela letra M. Ou seja, 1 metro corresponde a milésima parte de quilômetro. Ou seja, se eu pegar 1 quilômetro, dividir em 1000 partes e pegar uma partezinha dessa, eu tenho 1 metro. Então, 1 metro é igual a 0,001 quilômetros. Ou seja, 1 dividido por 1000, certo? Outro exemplo parecido é do quilograma, né, que é a unidade de medida de massa. 1 quilograma é igual a 1000 gramas, ou seja, 1 grama corresponde à milésima parte do quilograma. Então, se eu pegar 1 quilograma, dividir em 1000 partezinhas e pegar uma partezinha daquela, eu tenho 1 grama. 1 grama. Então, aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 1000 gramas aqui, beleza? Então, 0,001 quilogramas é igual a 1 grama. A partir das informações, calcule mentalmente e complete as igualdades com os números adequados. Posso perguntar para vocês? Só consegui fazer a área C, prof. Oi, voltei. Oi, galerinha. Ai, gente, desculpa, mas é uma coisa que a gente não consegue controlar, né? Sua apresentação de tela caiu. Agora já estão vendo a minha tela? Sim. Sim, prof. Então, eu já fiz. Vocês viram eu fazendo esses dois? Não? Não? Então vamos voltar lá. Nem a leitura do exercício? A leitura, sim. Você parou na hora que você fez aquele 1 milésimo lá da direita. Prof, a leitura eu vi você fazendo, mas... Tá. Então, aqui, continuando. A partir das informações, calcule mentalmente e complete as igualdades com os números adequados. Então, eu tenho aqui, ó, 4 centésimos do quilômetro. Quanto que isso representa em metros? Alguém quer tentar responder? 40 metros. 40 metros. Muito bem. Não, 40. Por quê? Se 1 metro é 1 milésimo, 1 centésimo, gente, vai corresponder a 10 metros do quilômetro. É só eu pegar o 1000 e dividir por 100, porque é a centésima parte. Então, eu pego 1000 dividido por 100, tá? Dá 10, ok? Agora, 29 quilogramas em gramas. Se 1 quilograma tem 1000 gramas, 29 quilogramas vai ter quantas gramas? 29 mil? 29 mil, muito bem. 991 metros em quilômetro. 1 metro é a milésima parte do quilômetro. Então, para eu transformar esse 991 metros em quilômetros, eu tenho que dividir isso por 1000. Então, 991, ó, fica isso aqui, ó, 991 milésimos, certo? Quantos zeros tem? 3. Então, eu copio o meu número e conto da direita para a esquerda 3 casas. 1, 2, 3,0. 0,991 quilômetros, ok? 65 gramas em quilograma. Prof, que página? É a página 110.
Quanto que vai dar 65 gramas em quilogramas? É 65 milésimos, certo? Tenho que dividir por 1000. Então, vou copiar o número, 6, 5. Da direita para a esquerda, quantas casas? 1, 2, 3. 1, 2, 0,0. 65 milésimos do quilo. Certo? Conseguiram? Sim. Acertaram todos? Sim, prof. Então, vamos lá. Posso mudar? Tem alguém copiando? Pode mudar. Pode mudar. Número 10. Veja como Amanda determinou a porcentagem equivalente ao número 25 centésimos na forma decimal. Então, transforme o número 25 centésimos na forma de fração decimal, 25 sobre 100, sabendo que a fração 25 sobre 100 é equivalente à porcentagem 25%, então 0,25 é igual a 25 centésimos, que é igual a 25%. Lembra que eu mostrei esse exercício para vocês na última aula, antes de terminar a aula? Porque eu lembrava que tinha um exercício parecido. Oi, vocês estão aí ainda? Galerinha? Ai, me respondam, por favor. Então, quer dizer que 39 centésimos, 0,39, é igual a 39. Quantas casas decimais tem? 2. Então, é dividido por 100. Logo, isso aqui é a mesma coisa que 39 por 100. Quando tem duas casas, é super simples de fazer, né? 45 centésimos, 0,45, tem duas casas decimais, vai ter 2 zeros. Então, aqui é 100. Copia o número sem a vírgula. Logo, nós temos aqui 45 por 100. Ok? Estão me ouvindo? Sim, prof. Sim. Tá. Então, tá bom. Agora lá. 9 décimos é a mesma coisa que 0,9, é a mesma coisa que 9 sobre 10. Mas eu quero isso em porcentagem. Então, eu tenho que multiplicar meu numerador e denominador por um número para chegar no 100. E esse é número fácil. é 10. Isso, então eu multipliquei aqui por 10. Logo, eu tenho que fazer a mesma coisa no numerador. Então, 10 vezes 9, 90. Então, 9 décimos é a mesma coisa que 90%. Certo? 1 centésimo, 0,01, que é igual a 1 dividido por 100, porque tem duas casas decimais, que é a mesma coisa que 1 por 100. Lembrando que toda fração que tem o denominador 100 pode ser escrita na forma de porcentagem, porque o porcento, mais uma vez, para quem não lembra, é a mesma coisa que dividido por 100, ok? Um inteiro. Um inteiro, para transformar em fração, eu vou ter 1 sobre 1, ok? Então, eu quero aqui o denominador 100. Então, por quanto que eu tenho que multiplicar 1 para chegar no 100? Por 100. Então, se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Então, nós vamos ter aqui, ó, 100 por 100. É o todo, né? O inteiro é nosso todo. 5 décimos, 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Como eu quero um denominador 100, multiplicando 10 por 10 dá 100, logo eu multiplico o numerador por 10 também. 5 vezes 10, 50. Então, 5 décimos é a mesma coisa que 50%. Tranquilo? Espera, Peraí, Não. prof. Eu vou esperar, tá, Maria? esperar um pouquinho, porque eu já tô na penúltima, Espero sim. Pode copiar tranquilo, Júlia. Eu não coloquei a porcentagem. Oi? Acertei todos, só que eu não tinha colocado a porcentagem. Mas ele pediu para você transformar na porcentagem, né? Então, você tem que pôr. Você colocou a primeira porcentagem, eu fui fazendo os outros, deu tudo certo. Ah, ok. Quando terminar, Júlia, me avisa. Pronto, prof. Pronto? Júlia também? Ainda não, prof. Eu tô terminando. Então, vamos... Ah, a Júlia está terminando ainda. Quase que eu mudei, Júlia. Eu já terminei.
Terminei, prof. Muito Tá. obrigada por esperar. Nada. Então, vamos lá. Número 11. Em um supermercado, existem 200 vagas de estacionamento, dos quais 4 são reservados para veículos que transportam pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção, e 10 são exclusivas para idosos. Escreva uma fração decimal e em porcentagem o número correspondente às vagas desse estacionamento destinadas a pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção e outra para idosos. As vagas especiais devem ser usadas apenas por pessoas que realmente necessitem delas. Muito importante isso. Então, vamos lá, gente. Ó, nós temos 200 vagas. 200 é o nosso todo. Ou seja, o meu inteiro está dividido em 200 partes. Dessas 200 partes, quantas eu estou pegando para veículos que transportam pessoas com dificuldades ou deficiência? 4. 4. Então, a minha fração é 4 200avos. Só que eu quero uma fração o quê? Decimal. Tem que ter denominador o quê? 100 ou 10. Então, vamos, para transformar isso aqui em um denominador 100 para ser uma decimal, é só dividir por 2. Se eu dividir embaixo por 2, eu divido em cima também. Então, eu vou ter 2 centésimos, que é igual a 2%. Então, nós temos nossa fração decimal e a nossa porcentagem correspondente às vagas para deficientes e dificuldade de locomoção. Agora, de idosos. As minhas vagas também são 200. Das 200, quantas são reservadas para idosos? 10. 10. Eu tenho, da mesma forma, que transformar isso numa fração decimal. Então, aqui, 100. Vamos dividir por 2 e vamos dividir por 2. Então, 10 dividido por 2, 5. Logo, a nossa porcentagem é 5%. 5% das vagas são reservadas para idosos. Viu que simples? Quando a gente vê um enunciado grande assim, pensa que vai ser algo difícil, né? Oi. Minha mãe disse que são poucas vagas. Pouquíssima, Júlia. Não. Eu também acho que são poucas. E ainda tem aqueles espertões que desrespeitam a lei, né? Que desrespeitam o direito. Prof. Oi? Eles falam que é rapidinho. Já É volto. rapidinho. Mas nesse rapidinho, nesses 3 minutos, 2 minutos que seja, pode chegar alguém que precisa, né? É a mesma coisa estacionar naqueles lugares que tem guia rebaixada. Sabe onde tem o lugar para entrar um cadeirante? Eu acho tão feio fazer isso, porque a gente já tem uma condição, assim, precária, né, de acessibilidade, vamos dizer, porque as calçadas, nossas calçadas não são adequadas para quem tem deficiência. Aí, onde tem o único lugar que a pessoa pode subir da rua para em cima da calçada, que tem aquela vaguinha aberta, né, aquele guia rebaixada que a gente fala, a pessoa vai e estaciona lá no lugar. Eu também acho isso o cúmulo, sabia? É muito desrespeito. Então, vamos... Oi, pode falar, Vitor. Aqui. No mercado que ele tem a mesma, tem algumas vagas, serve tanto para cadeirante, tanto para idoso, né? Sim. Aí, uma vez eu fui com meu pai de moto pegar um negócio no mercado, não lembro o que era, mas acho que foi ano passado isso. O cara estacionou em cima dessa vaga, o cara não era nem cadeirante, nenhum outro cadeirante acompanhado por ele, e o cara tinha aparência de 30 anos. Pois é. Mas é falta de consciência, Vitor. Espero. É falta de consideração com o próximo, né? É a falta de amor ao próximo que a gente fala. Oi, Júlia. Sabia que quem é deficiente, a pessoa pode anotar a placa e quem estacionou e mandar para ser trás? Pode, sim, eu sei. Mas às vezes as pessoas não têm essa malícia, né? Vamos dizer assim, não tem essa maldade, acaba deixando passar. Prof, mas a vaga de cadeirantes não vale só para cadeirantes, né? Vale para quem tem qualquer tipo de deficiência, né? Isso, para quem tem dificuldade de locomoção também. Posso mudar, Ju? Pode, prof. Tem mais alguém copiando?
Tirei a prova, mas já terminei. Tem escrito escrever na forma decimal, nem em fração. Ah, na forma decimal. Eu li fração decimal. Mas aqui é simples, ó. 2 vai ser 0,02. E aqui, 0,05. Obrigada. Foi o Matheus que falou, né? Arthur. O Arthur? Arthur, obrigada. Tá? Pensando que vai ser mais fácil, né, prof? A voz de vocês são bem parecidas. Ficou assim, ó. Fica assim. A prof leu ali fração decimal. Mas obrigada, Arthur. Agora posso mudar? Então, Por vamos. mim, pode. Número 12. Classifique cada sentença em verdadeira, usando V, ou falsa, usando F. Um inteiro equivale a 100 centésimos? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Verdadeiro. Verdadeiro. Olha aqui que ficou. Tem hora que trava a tela. Deixa eu ver se vai mudar. Não. Pois eu apago. Então, aqui é verdadeiro. 30% corresponde ao número 3 décimos? Olha lá. Falso. Vamos ver, ó. 3 décimos é a mesma coisa que 3 sobre 10, certo? Transformando isso em porcentagem. Do 10 para o 100 vezes 10. Do 3 para lá, vou ter que aumentar por 10 também, 10 vezes. 3 vezes 10, 30. Que porcentagem que a gente tem aqui? 30%. Então, 30% corresponde a 3 décimos? Verdadeiro ou falso? Sim. Verdadeiro, né? Verdadeiro. O prof, meu match caiu sozinho. Sim, mas tá assim hoje, Maria. Tá desse jeito, tá caindo e depois a gente não consegue nem voltar. Vamos lá. A fração decimal, 30 centésimos, corresponde ao número 0,03? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não, é falso, ó. Nós acabamos de fazer aqui, 0,3 é igual a 30 sobre 100. 3 décimos corresponde a 30 centésimos. 30 centésimos não corresponde a 3 centésimos. 33, tá? Então, aqui é falsa. Depois nós temos que justificar aqui. Decompondo o número 532 inteiros, 206 milésimos, obtemos 5 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 2 vezes 1, mais 2 vezes 1 décimo, mais 6 vezes 1 centésimo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vamos escrever esse número? Olha lá. Eu vou ter 5 vezes 100, 500. 3 vezes 10, 30. 2 vezes 1, 2, vírgula. 2 vezes 1 décimo, dá 2. E 6 vezes 1 centésimo, dá 6. É a mesma coisa? Não, falta um zero no meio só. Exatamente. Está faltando aqui quem? Aqui tinha que ser 6 vezes, 0 vezes 1 décimo, para ser o mesmo, né? Mais 6 vezes quem? O milésimo, né, Vitor? Entendeu? Para ser verdadeiro. Então, aqui teria que ser 0 no caso, não 6. Tá? Então, aqui é falso. Agora lá. 2 inteiros e 1 décimo corresponde à fração decimal 2 décimos? Falso. 2 inteiro e 1 décimo. Corresponde a essa fração? Não, né? Porque aqui vai ser o quê? Ó? Conserva 2 vezes 10, 20. 20 mais 1, 21 décimos. Então, aqui é falso. 25% corresponde à fração 1 quarto? O Matheus já me falou isso esses dias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Porque 25% é eu pegar o meu inteiro e dividir em 4 partes iguais. Então, é 1 quarto. Para quem tem dúvida, vamos lá. 25% é a mesma coisa que 25 centésimos. O 25 e o 100, a gente consegue dividir por 5. Vou fazer até assim em partes, que vai dar 5 e vai dar
100 dividido por 5 dá 20. E agora, ó, o 5 e o 20 também são divisíveis por 5, que vai dar 1. E 20 dividido por 5 vai dar 4. Exatamente 1/4. Então, é verdadeira. Agora, reescreva as sentenças falsas corrigindo-as. Então, aqui, a fração decimal 30 centésimo corresponde ao número 0,3 ou 3 décimos, né? Então, vamos lá. A fração... É 0,003? Não. 3 décimos corresponde ao número 0,3, Vitor. 3 décimos. Ó, nós fizemos ele aqui, ó. Agora lá. Decompondo o número 532 inteiros e 206 milésimos, obtemos, a gente já até fez aqui, né? Então, vamos escrever a afirmação. Oi. Adicionar um mais 0, Isso. Decompondo será que eles eram em cima? o número 532 inteiros, 206 milésimos, obtemos... A letra da prof fica horrível aqui. 5 vezes 100 mais 3 vezes 10. Oh, senhor. Eu troquei de mesa, aí eu tô me acostumando, por isso que às vezes fica preto assim, tá? Mais 2 vezes o 1, mais 2 vezes o décimo, mais 0 vezes o centésimo, porque a gente não tem, mais 6 vezes o milésimo. No caso aqui, poderia ter colocado direto, pular essa parte, colocar 6 vezes o milésimo. Mas como eu vi que vocês se confundiram, eu acho interessante colocar aqui para fixar. Então, aqui é a letra, deixa eu colocar a letra C, letra D e agora a letra E. 2 inteiros e 1 décimo corresponde à fração decimal? 21 décimo. Oi? Ali você colocou o vezes e tal. A gente pode colocar, em vez de por vezes, o ponto? Pode sim. 2. Vou escrever a outra já, tá? 2 inteiros e 1 décimo corresponde à fração a gente até fez ela aqui, 21 décimos, ok? Essa matéria é bem simples, né, gente? O que vocês estão achando dos números decimais? Mais ou menos. Só que tá mais fácil do que o mais difícil. É mais fácil do que trabalhar com fração, não é? Assim, vamos dizer assim. Bem que eu prefiro, quando faz cálculo, eu prefiro trabalhar com número fracionário do que com decimal. Eu acho mais tranquilo para, assim, você consegue trabalhar melhor com cálculo mental quando você tem na forma de fração. Posso mudar? Tem alguém copiando? Tô copiando, prof. Então, quando terminar, me avisa. Pronto, amores? Peraí, prof, eu tô na D. Era porque eu tô terminando a última. Eu tô na D, prof. Ok.
Pronto, prof. Júlia? Prof, eu tô na última. Então vai, Julinha. Tô indo pra última, prof. A gente tem mais 22 minutos, prof, de aula. 22? Que bom. Ainda bem que hoje não tem dias tinha que a aula entendido. corre, né, gente? Assim, passa tão rápido. Ainda bem que hoje tá mais calma. Ainda que teve aquela caída, né, prof? Né? Mas foi bem rapidinho dessa vez, hein, Vitor? Graças a Deus, foi super rapidinho. A hora que tinha escrevido a segunda vez do 1 milésimo, tinha caído. É, Ô, prof, mas não vai caber aqueles negócios ali que não vai? da D. Arruma aí. Arruma um espacinho. Fazer debaixo da linha, ó. Né? Faz embaixo da linha. É que vocês não estão acostumados com o material escolar da FTD. Quando é uma resposta pequena, eles escrevem 30 linhas. Quando é uma resposta longa, eles dão 2 linhas. É que, na verdade, esses exercícios aqui poderiam ser feitos no caderno, né? Mas eles trouxeram as linhas aí. É que vocês têm que adequar o tamanho da letra, tem que diminuir um pouquinho. Antigamente, eu trabalhava com livro, não com apostilas. Então, todos os exercícios a gente resolvia no caderno. Então, em matemática, a gente usava 3 cadernos, assim, 3, 4 matérias de um caderno desses grandes, ou 2 cadernos daquele quadriculadinho durante o ano, porque fazia todos os exercícios no caderno. Agora a apostila tem essa vantagem. Eu não sei o que está travando e está aparecendo ali, ó. Por que a tua tela tinha ficado preta pela hora? É porque eu tenho aqui um botãozinho na minha caneta, ó. Tá vendo aqui? Então, quando eu aperto aqui e tá perto da mesa, ele fica preto, ó. Viu? Tá, eu vou tirar aqui. Então, Vitor, como eu estava te falando, aí quando eu pego a borrachinha aqui, que eu não consigo acessar pelo ícone, se eu aperto a teclinha aqui que fica preto a tela, ele volta a caneta. Pronto, prof. Ligue cada fração ao número na forma decimal correspondente. Então, eu tenho aqui, primeiro, 9 meios. 9 meios, para eu transformar numa fração decimal, eu tenho que conseguir um denominador 10, 100 ou 1000. Lembra dessa regra? Então, o 2, ele é múltiplo de 10. Então, significa que eu consigo transformar esse 2 em 10. Então, do 2 para o 10 foi vezes 5. Logo, daqui para lá, do 9 para a minha segunda fração aqui, vou ter que fazer vezes 5 também. 5 vezes 9, 45. Agora, quando eu tenho uma fração decimal, eu posso transformar ela num número decimal, copiando o meu número do numerador da fração e colocando o número de casas decimais de acordo com a quantidade de zeros que o meu denominador decimal tenha. Então, tem um zero, tem uma casa depois da vírgula. Então, da direita para a esquerda, 1, 4,5. Então, o nosso número 9 meios corresponde a 4,5, certo? Agora lá, 10 vinteavos. Vou calcular uma fração equivalente com o denominador 10. Nesse caso também é fácil. Eu posso tanto ir para 100 quanto voltar para o 10, porque o 20, ele é divisível por 10. Eu consigo transformar ele em 10. De que maneira? Dividindo 20 por 2. Então, 20 por 2, 10. Logo, eu tenho que dividir o meu numerador por 2 também. 10 por 2, 5. A mesma questão anterior. Eu tenho um denominador com uma potência de base 10, né? Com um zero. Então, eu copio o meu número da direita para a esquerda, uma casa decimal. Então, a vírgula estaria aqui, 1,0. Então, 0,5. Tranquilo? Então, aí ainda, galerinha? Sim. Uhum. Aqui, 10 vinteavos é 0,5. Deixa eu ver se agora eu consigo mudar a cor da caneta. Ai, foi. 45 centésimos. Esse aqui não precisamos nem fazer muita força para transformar, né? 45 centésimos. Nós já temos uma potência que tem um denominador 100. Uma potência, né? Uma fração que tem o denominador 100. Então, eu copio o número e da direita para a esquerda, quantas casas?
2, desloco a vírgula. 1, 2, vírgula, 0. 45 centésimos. Então, corresponde... Ai, pega a canetinha. 45 centésimos é 45 centésimos. Beleza? Agora, vamos lá. Agora, o nosso outro, 28 quintos. Então, eu tenho 28 quintos e tenho que transformar numa fração decimal. O 5 é facilmente transformado em 10, porque o 5 é múltiplo de 10. Então, 2 vezes 5 dá 10. Logo, eu tenho que multiplicar também o meu numerador por 2. 2 vezes 28, que vai dar quanto? 56. Então, transformando isso em um número decimal, eu tenho um 0, eu vou ter uma casa depois da vírgula. Copio o meu numerador e da direita para a esquerda, uma casa. 5,6. Então, vamos lá. Então, 28 quintos é 5 inteiros e 6 décimos. Agora, nós temos 2 50avos. 2 50avos, eu consigo transformar os 50 num denominador 100 de forma fácil, multiplicando 50 por 2. Se eu multipliquei os 50 por 2, o que eu tenho que fazer com o numerador dessa fração? Multiplicar por 2, para conseguir a minha fração equivalente, que vai dar 4. Agora, eu tenho 4 centésimos, então, tem 2 zeros, vai ter que ter 2 casas decimais. Copio o meu numerador e da direita para a esquerda vou contar 2 casas. Por que assim, prof? Porque esse 4, ele é inteiro e eu vou transformar ele em decimal. Por isso, da direita para a esquerda. 1, 2, vírgula, coloco 0 e 0. Então, vai ficar 0,04 ou 4 centésimos. Então, vamos procurar aqui. Uma corzinha diferente, pegar o azul. Então, 2 50avos é a mesma coisa que 4 centésimos. E sobrou só uma, né? Quem sobrou para nós? O 7 250avos. Mas mesmo assim, nós vamos transformar ele para vocês verem como que faz. Então, nós temos lá 7 250. Esse 250, eu transformo ele facilmente em 1000, que é um número que eu posso ter uma fração decimal. Então, eu vou fazer ele vezes quem? Vezes 4. Então, vai dar 1000 aqui. 250 vezes 4, 1000. Se eu multipliquei embaixo por 4, eu tenho que fazer a mesma coisa no numerador. 4 vezes 7, 28. Agora, ó, tenho 3 zeros. Eu vou ter que ter 3 casas decimais. 1, 2, 3,0. Então, o nosso 7 250avos é a mesma coisa que 28 milésimos. Deixa eu pegar lá. Pronto. Viu que fácil? Conseguiram acertar? Quem conseguiu fazer esse? Eu. É? Eu consegui, prof. Parabéns. Então, vamos lá. Número 14. Em cada item, escreva uma fração decimal e um número na forma decimal que representa a parte pintada da figura. Agora sim, tem que fazer a fração decimal, né, Arthur? Tá aqui, ó. Então, eu tenho aqui. Que fração decimal que representa essa quantidade? O meu inteiro está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, Tem 4 décimos. 10 partes. E tem o 4 que eu tomei, 4 décimos, que é a mesma coisa que 0,4 décimos, ok? Na letra B, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 10, 100. De 100, quantas estão pintadas de azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 10, 60. Então, eu tenho aqui 60 centésimos, ou também poderia ser na forma simplificada, 6 décimos, que é a mesma coisa que 0,6. Ou 0,60 centésimos. Mas, como a prof já disse para vocês,
isso aqui é igual a isso aqui. Por quê? Porque esse último zero, depois do meu último algarismo que tem valor significativo, não vale nada, beleza? Então, aqui nós também temos 100 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100. Desses 100, eu tenho 20, 22, 21, 22, 23. 23 centésimos, que é a mesma coisa. Copio o número da direita para a esquerda, 2 casas, porque tem 2 zeros. 1, 2,0. Pronto, 23 centésimos. Tranquilo? Bem fácil, né, gente? Tranquilo, prof. Quem está copiando? Deixa eu ver que horas são. 11:06, prof. 11:06. 9 minutinhos de aula, prof, a gente tem. Então, assim que quando terminar de copiar, me avisem que a gente vai lá na nossa apostila. Como assim, prof, a gente vai pra apostila? Vamos começar a matéria nova. Entendeu? Porque já era apostila. Eu vou abrir o link da apostila. Eu não lembro se eu fiz aqui um slide sobre isso, eu posso explicar no slide também, mas eu preciso sair desse para entrar no outro. Mas, Posso? prof, vocês eram explicado de outras maneiras. Ele simplesmente pegou e fez. Posso sair, gente? Já terminaram de copiar? Terminei, prof. Já? Sim. Então, vamos lá. Então, agora, o nosso próximo assunto é sobre comparação de números decimais. O que significa, gente, comparar um número com o outro? Tirar o menor do maior. Verificar quem é maior e quem é menor. Isso mesmo. Quando a gente faz a comparação de números decimais, deixa eu ver na aula de amanhã aqui, se eu já preparei a aula de vocês. Amanhã nós temos as 2 primeiras aulas, né? Exato. Então, quando eu vou comparar 2 números, a gente tem sinais que a gente usa especialmente para fazer isso. Quem lembra quais são os sinais que a gente usa para comparar números? Qualquer quantidade. Maior e menor. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual que. E também nós temos o sinal de igual, a igualdade. Então, são esses alguns dos sinais que a gente usa. Eu já vou representar eles aqui para vocês. A comparação de números decimais é tão simples, é bem fácil de fazer. Então, quando a gente vai comparar 2 números decimais, a gente tem que olhar sempre primeiro a parte inteira e depois a parte decimal. Então, vamos recordar aqui quem são os nossos sinais para comparação de números, de qualquer quantidade. Deixa eu pegar uma canetinha. Então, nós temos o sinal de igual, né? Para quando os 2 valores são iguais. Nós temos o sinal do menor que, o sinal do maior que, e além desses, a gente tem o menor ou igual que e o maior ou igual. Só que esses 2 aqui, ó, a gente não usa. Isso aqui geralmente a gente usa lá quando for trabalhar com equações. Mas para vocês ficarem cientes de que existem também esses sinais para comparação. Então, nós vamos usar esses 3 aqui. E, às vezes, também aparece o sinal da diferença. Tal número é diferente de tal. Então, esse sinal aqui também é usado para comparar. Então, isso é diferente daquilo, tá? Então, isso aqui significa que é diferente. Então, lendo aqui o que o nosso amigo está dizendo. Comparação de números na forma decimal. Observe a dúvida de Sérgio. Eu registrei na calculadora o número 0,500 e digitei a tecla igual, mas no visor só apareceu o número 0,5, ou seja, 5 décimos. Por que no visor da calculadora não apareceu o número 0,500? Por quê, gente? Por que ele digitou isso aqui, ó? 0,500 e apareceu isso aqui, 0,5.
Porque arredondou? Quer dizer, arredondou não é. Porque, na verdade, lembra que a prof falou para vocês? Depois da vírgula, nas casas decimais, os zeros que estão à direita do meu único valor, do meu último valor significativo, não vale nada. Então, o que a calculadora faz? Ela simplesmente, ela elimina esses zeros, porque eles não têm valor. Não vai fazer diferença no meu cálculo. Então, o que a gente chega à conclusão? Que 500 milésimos é a mesma coisa que 5 décimos. Por isso, a calculadora escondeu esses 2 zeros aqui, suprimiu esses 2 zeros, ok? Então, olha lá. Para responder a pergunta de Sérgio, vamos considerar novamente o cubo grande como uma unidade. Então, nós temos o cubo como uma unidade. O número 5 décimos corresponde a 5 décimos desse cubo. Então, eu peguei o meu cubo grande, dividi em 10 partes e peguei dessas partes 5, que são aquelas 5 plaquinhas, né? Então, eu tenho aqui 5 décimos. Já o número 500 milésimos corresponde a 500, ali aqui, ó, 500 milésimos desse cubo. Ou seja, se eu pegar o meu cubo, que é a minha unidade, dividir em 1000 partes, e eu vou pegar quantas? 500 bloquinhos daquele menorzinho, eu vou ter ali o número 500 milésimo. E olhando aqui, ó, essas duas quantidades são exatamente o quê? Iguais. Então, 5 décimos é exatamente a mesma coisa que 500 milésimos. Observando as imagens, podemos perceber que ambas representam a mesma parte do inteiro, ou seja, cada uma representa metade de um cubo grande. Olha ali, ó. Exatamente a metade, ó. Aqui é igual aqui. E aqui também é igual aqui, certo? Portanto, a calculadora mostrou no visor o número 5 décimo em vez do número 500 milésimo, pois ela simplifica a escrita de decimais, eliminando os zeros finais, que foi exatamente aquilo que a prof falou para vocês. Quando a gente tem números decimais que tem a parte do inteiro diferente. Como que eu faço para comparar, gente? O número 3 inteiros, 569 milésimos, é maior ou menor que o número 7 inteiro, 820 milésimos? É menor. Por quê? Quando nós vamos comparar números decimais com as partes inteiras diferentes, vai ser maior sempre aquela que tiver maior parte inteira, independente da quantidade de casas decimais que ela tenha, tá? A maior sempre vai ter a que tem maior parte inteira. Então, nesse caso aqui, 3 inteiros e 569 milésimos é menor que 7 inteiros, 820 milésimos. Então, é bem simples. Parte inteira maior, o seu número é maior. Tá até dizendo aqui, ó, pois 7 é maior que 3, ok? Agora, quando nós temos a parte inteira igual, nós temos que olhar a parte decimal. Quando a parte decimal for diferente uma da outra, aquela que tiver maior parte decimal vai ser a maior fração. Então, nós temos aqui um inteiro, 930 milésimos, e aqui nós temos um inteiro, 375 milésimos. Quem é maior, 930 ou 375? Quem é maior? 1930. Não é 1000, é um inteiro, 930 milésimos. Então, aqui, ó, 930 milésimos é maior que 375 milésimos. Logo, a gente conclui que o nosso número 1 inteiro, 930 milésimos, é maior que 1 inteiro, 375 milésimos. Então, quando as partes inteiras forem iguais, eu tenho que olhar a parte decimal como um todo, ó. Peguei as 3 casas decimais, certo? Para comparar. E quando eu tenho assim, ó, 1,25 e 1,210. Quem é maior, gente? 1 inteiro 25 centésimos ou 1 inteiro 210 milésimos? Quem é maior?
Inteiros e 210. Não, e 25. Isso mesmo. Por quê? Porque nesse caso aqui, antes de comparar, eu tenho que igualar as casas decimais. Se eu tenho 3 casas decimais em um número, eu preciso ter 3 casas decimais no outro. Para isso, eu tenho que acrescentar um zero, porque zeros à direita de número decimal não tem valor significativo, certo? Aí eu posso comparar, ó, 250 é maior que 210. Logo, 1 inteiro e 25 centésimos é maior que 1 inteiro, 210 milésimos, tá? Então, sempre... Oi. São 11h16. Tá bom, já vou terminar, tá, Júlia? Bom, Então, gente, sempre que eu vou comparar um número decimal que tem mesma parte inteira e eu vou comparar as partes decimais, primeira coisa é igualar o número de casas decimais. Senão você não consegue comparar. Na verdade, você até consegue, mas fica mais difícil a comparação. Quando você iguala as casas decimais acrescentando zero, fica fácil a comparação. É a mesma coisa lá do exemplo que o nosso amigo trouxe, né? Ó, 500 milésimos e 5 décimos. Dá uma dúvida, né? Quem é maior? Então, o que eu faço? Eu acrescento zeros para igualar, ó. 500 milésimo é igual a 5 décimos. Tá bom? Então, essas são algumas técnicazinhas para a gente fazer comparação com números decimais. Só para amanhã, para ficar uma tarefinha, para amanhã, vocês vão fazer a página. Deu para entender a comparação? Sim ou não? Ou vocês preferem que eu explique amanhã novamente e depois faça a tarefa? Oi? Explica de novo, prof. amanhã. Você explica amanhã, porque eu não consegui entender. Daí você explica amanhã, daí a gente faz a tarefa amanhã. Ah, é, né, Dona Maria? Ó, mas mesmo assim, eu vou passar para vocês o exercício 1 e o exercício 2, da página 115, para vocês fazerem de tarefa. Gente, tem uma galerinha aí que não tá mandando tarefa. Presta atenção, porque a tarefa não é importante para mim. A tarefa é importante para vocês, certo? Não só para nota. A tarefa é um jeito de fixar o que a gente estuda na aula. Ai, não entendi. Volta na apostila e lê o conteúdo. Por quê? Tudo que a prof trabalha aqui na live com vocês na aula, tá lá na apostila. Então, se não entendeu, é claro que sair daqui, vai almoçar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai pegar atividade para fazer? Às vezes não vai recordar. Então, o que eu tenho que fazer? Puxar as páginas anteriores da minha apostila e ler o conteúdo, certo? Então, é só assim que a gente aprende, se dedicando. E a tarefa na matemática é uma questão de dedicação, é uma questão de prática. Se não pratica matemática, você não vai aprender a matemática, certo? Tem pouquíssimas pessoas que aprendem matemática sem prática, tá, gente? Só um pouquinho. Oi, pode dizer. Então, para nós encerrar a nossa... 4 não é para fazer? Não, só a 1 e a 2, tá? Só número 1 e a 2. Então, para terminar a nossa aulinha, eu trouxe uma mensagem para vocês que diz o seguinte: não pare até se orgulhar. Se orgulhar de quem? De você mesmo. Então, nunca desista. Tenta que você é capaz e você vai conseguir, ok? Gente, beijo. Boa tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Oi, Lu. Você falou isso daí, eu lembrei de uma piadinha que era assim. Lógica japonesa. Se alguém consegue fazer, eu também consigo. Se ninguém consegue fazer, eu posso ser o primeiro a fazer. Exatamente, eu concordo plenamente com esse ditado japonês aí.